nosso Novamente de hoje, continuamos observando a carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando que Paulo agora, no momento em que nós estamos, eu já lerei já o texto base para a nossa conversa de hoje, Paulo está falando sobre o que o fruto do Espírito gera em nós. Ele gera uma adequação e uma transformação nas nossas relações. Começamos esse papo na última live, continuamos hoje, e o texto que nós temos utilizado é esse aqui que eu vou colocar na sua tela agora. Olha só, é Gálatas capítulo 5 e uma parte do 6, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Isso, é aqui mesmo que a gente para. Cada um poderá levar a sua própria carga. Bom, ontem nós entendemos que o fruto do Espírito afeta as nossas relações porque ele nos permite enxergar quem somos e adequar a nossa postura, o nosso trato, e assim as relações são curadas. Ontem nós falamos bastante sobre isso, quando Paulo nos diz que nós não devemos invejar os outros ou que nós não devemos ser presunçosos e nos achar superior aos outros. Paulo agora, na sequência do texto, nos ensina algo que também tem a ver com relacionamento, que é isso, levar carga uns dos outros, ou levarmos as cargas uns dos outros. É o que diz Gálatas 6, a partir do versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Bem, a primeira coisa que a gente deve se lembrar é que todos nós temos fardos pesados para carregar. A vida no mundo caído, nesse mundo em que vivemos, é uma vida difícil. Olha, é um texto que é muito esclarecedor, às vezes até choca algumas pessoas, é o livro de Eclesiastes. Se você nunca teve a curiosidade de ler, leia Eclesiastes com calma. Leia, de repente, uma versão, aquelas nova versão na linguagem de hoje, um texto bem simples para se ler. Dê uma lida, é um texto curto, são poucos capítulos, e o que você vai encontrar ali é Salomão escancarando a realidade difícil da vida debaixo do sol. Até espanta realmente as pessoas que nunca tiveram contato com o texto. E essa é a realidade. Jesus disse aos seus discípulos, ou seja, a nós, vocês tenham bom ânimo, porque vocês vão enfrentar dificuldade nesse tempo, vão enfrentar lutas nessa vida, porque o mundo realmente, o sistema em que vivemos, ele jaz no maligno, como diz João mais à frente. Então, a vida é cheia de cargas e dificuldades. E você há de convir comigo que não é bom carregar essas coisas sozinho. Porque somos seres sociáveis. Dividir a vida, compartilhar a vida é uma coisa muito positiva, inclusive nesse aspecto, dividir as dificuldades. Deus não quer que a gente ande sozinho. Tanto que a ideia de Deus para a igreja é o corpo de Cristo, não é? É o que Paulo nos ensina em Coríntios, é a divisão de cargas, é um ajudando o outro, é um colaborando com o outro, porque assim a vida fica muito mais fácil. O fruto do Espírito se manifesta nessa divisão de cargas, quando eu me disponho a carregar cargas alheias, a carga do outro, e o outro se dispõe a carregar a minha carga. O apóstolo Pedro, falando sobre isso, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vivemos ansiedade, vivemos cargas, pesos, desafios, dificuldades, sofrimento. E achamos, às vezes, que essa conversa de Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Às vezes nós queremos ter uma relação com Deus que é sempre além disso aqui.
Eu vou orar, não que você não deva, e vou esperar que Deus mande um anjo, que esse anjo vai cuidar de mim. Isso pode acontecer? Pode, gente. Mas não se esqueça que Deus age em todos os aspectos para que a sua vontade seja feita, inclusive naquilo que já está determinado, aquilo que já está feito. E nesse caso, Deus pode muito bem aliviar nossas cargas através da relação que temos com outras pessoas. Deus pode e quer aliviar cargas através das amizades, do companheirismo, do dividir a vida com outras pessoas. Paulo tem um momento de dificuldade na sua jornada, uma jornada missionária sempre é muito dura e desafiadora, né? E Paulo é socorrido pela chegada, sabe de quem? De um anjo? Não literalmente, mas de uma pessoa, Tito. Olha o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Não foi um consolo espiritual, como nós muitas vezes imaginamos. Ele pode acontecer, gente. Isso não é uma situação fechada. Mas Deus muitas vezes já nos dá os caminhos que a gente não quer enxergar. Amizades, pessoas com quem você pode dividir a vida. Dentro da comunidade, esse deve ser o ambiente, gente com quem a gente pode compartilhar o coração. Você sabe que eu, como pastor, experimento uma coisa muito interessante na Casa da Rocha Guarulhos. A ação pastoral da comunidade é muito presente. Às vezes eu fico sabendo de uma situação depois que ela já foi resolvida. Depois que o irmão já se aconselhou, já abriu o coração com o outro e o outro já foi usado por Deus porque frutificou no Espírito e compartilhou a sua experiência. E aí aquela pessoa que está em dificuldade, eu procuro, irmão, você está em luta, como é que está? Não, pastor, já está tudo bem. Porque eu conversei com fulano orou comigo. Isso é lindo, gente. Isso é um movimento do Espírito. Não somos a melhor igreja do mundo, nem a igreja perfeita. É só alguma coisa que veio à minha mente, um insight que veio à minha mente agora, porque isso é uma realidade que a gente pode viver. Amizades, gente com quem a gente pode dividir a vida, sendo aberto para ouvir e sendo aberto para falar. Essa coisa de dividir a vida e as cargas. Eu espero que você tenha a experiência de ter bons amigos dentro do reino. Não só dentro da comunidade, dentro do reino, porque o reino é muito maior do que a comunidade. Eu tenho um privilégio de ter bons amigos dentro do reino, com quem eu posso dividir minhas cargas e fica muito mais fácil, não tenha dúvida. Quando nós levamos os fardos uns dos outros, Paulo diz algo interessante. Nós cumprimos a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É profundo isso que Paulo fala. Por quê? Porque nós devemos nos lembrar que o mandamento que Jesus nos deixou é o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Provavelmente na cabeça de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, dividam os fardos uns com os outros porque vocês estão cumprindo a lei de Cristo, alguma coisa desse tipo estava na cabeça de Paulo. A lei de Cristo, o mandamento de Cristo é nós nos amarmos. Aliás, essa é a identidade da igreja. Em tempos de pandemia, isso se torna um exercício desafiador e necessário. Persista em dividir as suas cargas com outros. Carregar o fardo do irmão é amar ao próximo.
E evangelho, que tem tudo a ver com o amor, porque é a manifestação do amor de Deus para a gente. Lembre-se do que a palavra evangelion no grego quer dizer: boa notícia. A boa nova, chegou o Redentor, chegou o Salvador, chegou aquele que amou tanto vocês de uma forma tão intensa que ele veio em carne morrer por você. Veio em carne aqui habitar e morrer por você. E ele diz: vai, faça a mesma coisa. O amor do Pai por nós, manifesto no Filho, é carregar nossas cargas. Você se lembra de Isaías 53? Carregou o nosso fardo, por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus na cruz carrega o nosso fardo e diz para que nós façamos o mesmo. O amor de Deus não é um amor sentimental, é um amor de ação. É o agape, amor sacrificial, o amor da entrega. Não é um amor do eu te amo. É o amor, eu te amo, vou morrer por você. E ele nos diz: faça o mesmo. Consequência natural de andar no Espírito é estar cheio de amor pelo outro e carregar o fardo do outro. E até mesmo, digo aqui, se abrir para que o outro carregue também o teu fardo. Paulo continua dizendo: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Interessante que Paulo fala sobre compartilhar a carga, e aqui ele volta novamente a uma questão, a autoavaliação enganosa que nós podemos ter. Se pensamos que somos alguém, e esse alguém você entende o que eu quero dizer com isso, não temos a disposição de carregar o fardo do outro e nem a disposição de nos abrirmos para que o outro carregue o nosso, porque nos achamos autossuficientes. Quem se orgulha de si próprio se acha autossuficiente. Paulo diz: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Paulo nos dirige a entender que não devemos ficar avaliando o outro e nos comparando com o outro. Somos responsáveis diante de Deus pelo nosso próprio trabalho. O que Paulo nos ensina é que existem dois tipos de fardo nessa conversa aqui. Talvez você não tenha percebido isso, mas você tem no versículo e uma palavra para carga leve. Uma está no versículo 2, outra está no versículo 5. Olha o grego aí fazendo diferença, né? Devemos levar o fardo pesado uns dos outros. Olha que interessante. Devemos levar o fardo pesado um do outro. Já a carga leve é aquela que nós mesmos produzimos e vivemos. Muito, muito, muito interessante tudo isso, né, gente? É isso aí. E Paulo diz que nós devemos realmente dividir o nosso fardo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo começa agora a aplicar uma questão operacional dentro da comunidade. Quando alguém erra, como a gente deve se comportar? Como a gente deve lidar com alguém que erra? Lembrando que o importante é que a gente divida a carga uns com os outros. Bom, essa conversa do capítulo 6, a gente vai finalizar na próxima live, na próximo novamente. Mas fica aqui realmente uma reflexão profunda para a gente. A reflexão é tempo sempre de dividirmos as cargas uns dos outros. E que nós sejamos quem produz carga leve, não é? Vivendo diante de Deus, produzindo através da ação do Espírito o fruto do Espírito, e assim a gente vai dividir coisas leves com os nossos irmãos. É isso aí, papo bacana, hein? Muito bom. A gente encerra aqui o nosso Novamente de hoje, mas na próxima live com certeza tem mais.